Futuri apresenta The Pitch Invaders. Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futuri Podcast apresenta The Pitch Invaders, episódio 316, uma história falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Estamos aqui para a Futlink, a ferramenta online de gestão de departamentos de mercado do Futuri. Conecte-se aos maiores formadores de jovens talentos do futebol do Brasil com Futlink, impulsione o sucesso esportivo e financeiro do seu clube. Acesse a maior base de dados do Brasil. Ninguém tem isso. Todos os atletas masculinos, todas as atletas femininas inscritos na CBF e todos os campeonatos de base federado. Potencialize o trabalho de seus analistas, implemente processos, explore nosso mercado de transferências online exclusivo. Futlink é tecnologia que traz resultados. Meu nome, espero que você já saiba, apesar não, por conta desses 316 episódios, Eduardo Dias. Estamos no ar para mais uma invasão futeboleira e com o perfil que a gente mais gosta de conversar aqui. Skin in the Game. Profissionais que estão no palco compartilhando ideias e experiências. E a nossa convidada de hoje, Camila Orlando, uma das grandes treinadoras, e eu estou falando entre treinadores e treinadoras do Brasil. Seja muito bem-vinda, Camila. Obrigada, Eduardo. É um prazer imenso estar aqui. Obrigado pela oportunidade, pelas palavras. E eu espero que a gente tenha um programa muito especial, com bastante troca. Afinal de contas, futebol é o que a gente mais ama. Então, muito obrigado pela oportunidade. Invaders, vamos invadir o playbook de Camila Orlando. E aqui, Camila, desses 316 episódios, a gente sempre começava falando sobre contexto, até que nos últimos episódios, eu acho até que isso chegou na minha cabeça por conta do que a gente está falando lá no podcast do EXZ, de executivo de futebol, que a gente acaba falando sobre a formação. Quando eu comecei a falar com treinadores aqui e comecei também a introduzir por essa pergunta da formação, eu vi que eu perdi uma grande oportunidade nesses 316 episódios, porque são histórias muito bacanas, de aquelas histórias de que vocês ainda não estão no palco principal, de como chegou. E eu estava olhando na tua história, Camila, é uma história que eu acho que tem um pouquinho de padrão ali em futebol nos Estados Unidos. O futebol feminino, sempre a gente fala com profissionais lá, sempre tem uma passada nos Estados Unidos, mas é bacana. Vamos começar pelo começo, Camila. O porquê treinadora de futebol? Como que aconteceu isso, Camila? Bom, o futebol sempre foi minha paixão, né? Desde sempre gostei muito de assistir futebol, de jogar futebol, mesmo diante dos desafios de ser uma mulher, uma menina jogando futebol na minha época. Sempre superei e optei em superar esses desafios. E em 2003 comecei minha faculdade de Educação Física. E naquele momento, eu já, obviamente, sou ex-jogadora de futebol, e naquele momento eu iniciei a faculdade, eu queria encontrar uma forma de poder estar envolvida não só com o futebol, mas com o esporte, porque o esporte me deu muitas oportunidades, né? E eu ainda estava jovem ali, ainda tinha muita oportunidade para vir, mas até ali o futebol já tinha me dado muitas oportunidades, e eu queria poder entender um pouco mais dessa construção como educadora física, e obviamente me preparar para ser uma treinadora, né? E aí eu fui caminhando, no meio da minha faculdade, eu fui para os Estados Unidos, onde eu fui uma estudante atleta lá, e aí ali veio ainda uma força maior, né? Porque o Brasil ainda não tinha um futebol feminino tão estruturado, então lá eu pude ver, né, uma estrutura de futebol feminino realmente, apesar de ser Camila? Qual estado? Eu fui no Tennessee, Lincoln Memorial University, em 2005 foi quando eu cheguei lá, e ali eu comecei a ver, bom, a minha primeira pergunta que eu fiz, assim, para mim, apesar de estar muito feliz de estar ali, foi por que eu tive que vir para cá para viver essa experiência. Então, eu sempre pensei, em todo o meu tempo de faculdade, como que eu poderia compartilhar com o Brasil, de alguma forma, aquela experiência que eu estava vivenciando ali. Quando eu retornei em 2008, estava na época da Copa do Brasil, eu ainda queria ser jogadora, e aí eu ainda resisti um pouquinho, mas paralelo a isso já estava formada em Educação Física, já dava aula de futsal, já era educadora física, mas sempre, em paralelo a isso, ainda jogava. Mas sempre me perguntando ainda, né? Poxa, como atleta, como é que eu posso compartilhar? Obviamente, compartilhava com minhas amigas, e vi um futebol, né, mais organizado, com treinadores mais capacitados, e sempre aquela indagação, poxa, será que não tem como ser melhor? Né? Os meus treinadores, todo respeito a todos eles, né? Não tenho que falar, a gente sabe que são outros momentos, mas eu sempre entendia, bom,
não dá para mais? Será que não tem como estudar mais? Será que não tem como a gente compartilhar com o jogo além do que a gente compartilha de vontade de ganhar, né? E foi quando, em 2012, eu oficialmente, realmente parei de jogar futebol, um pouco chateada com a postura de alguns dos meus treinadores, de alguns treinadores, e falei, bom, eu quero realmente compartilhar com o desenvolvimento do futebol feminino e compartilhar o que eu vivenciei nos Estados Unidos, porque eu via que a nossa capacidade de jogo com uma organização, tanto de treino quanto de gestão, poderia dar bons frutos. E eu não sabia muito bem como iniciar, né? Diferente do futebol masculino, que a gente tem muitos espaços. Então, em 2012, eu criei meu próprio projeto, que se chamava Capital Feminina, que era uma escola exclusiva para mulheres, e ali eu comecei meio que um esquema meio autodidata, né? De vivenciando algumas experiências por não ter... Porque quando você está num clube, você tem as referências acima de você para fazer aquela troca. Então, paralelo a isso, eu fui entendendo, bom, eu preciso de fazer alguns cursos, comecei como treinadora de futsal, então o primeiro curso que eu fiz mesmo foi do Ferretti, em 2015, foi onde eu tive a minha primeira oportunidade de fazer um curso com o Ferretti, mas ali eu queria fazer uma transição para o futebol de campo, eu entendia que o futsal era um espaço interessante para mim, ganhar uma experiência de gestão de grupo, de gestão de comissão técnica, mas eu queria mesmo estar no campo, né, no futebol de campo. E aí, em 2017, eu tive a oportunidade de voltar para os Estados Unidos e ter algumas experiências, em 2016, né? Eu voltei e tive algumas experiências com camps, com algumas camps especiais de algumas ex-atletas norte-americanas, e ali, uma delas, que é a Tiffany Roberts, ela era treinadora da UCF, da Universidade do Central Florida, e eu via ela em atuação, ali começou a despertar um pouquinho daquele desejo de ser treinadora. Eu participei das Olimpíadas, então, como na organização, então eu vi treinadoras de futebol, né, assim, mulheres comandando equipes, e aí a Emily Lima, depois a Tatiele, então tudo isso foi me dando muita esperança e muita vontade de seguir por esse caminho, e foi quando, em 2017, eu fiz a minha primeira licença pela CBF Academy, né, eu fiz todo o processo de licença na CBF, então eu fiz a minha licença C em 2017, em 2019 eu fiz minha licença B, em 2022, eu fiz a minha licença A, e aí agora, nesse ano, eu finalizei a minha licença Pro. Então, eu fui fazendo todo esse processo e aproveitando também os momentos de estágio, né? Que são momentos muito ricos e que me acrescentaram também muito como treinadora. Então, e hoje estou aqui, né, num clube que eu sempre sonhei de poder trabalhar, num clube grande, gigante, com atletas de altíssimo nível, com experiências internacionais. Foi assim que eu fui me tornando treinadora e tentando galgar um novo caminho aí, né, para a minha vida e também sempre pensando em retribuir para o futebol. Camila, um ponto bacana que eu queria trocar uma ideia contigo sobre essa tua experiência no futebol universitário dos Estados Unidos é que quando a gente fala com algum profissional de MLS, por exemplo, eles sempre mencionam que olhar para o futebol universitário em busca de talento exige um scout, um analista diferente do profissional, porque as valências são completamente diferentes. Conta pra gente aí essa diferença do universitário, que é super consolidado, e toda vez que eu falo no universitário americano, me dá uma dor no peito do que o Brasil despreza de talento por não ter essa conexão com o estudo, né? Mas conta pra gente, assim, das características do jogo universitário e por que ele é diferente do jogo profissional, Camila. Então, na verdade, Eduardo, tem uma diferença um pouco também do feminino para o masculino, mesmo nos Estados Unidos, né? Porque se a gente pensar, realmente o esporte universitário, o futebol universitário feminino, ele ganhou muita força por conta de uma lei chamada Título 9, né? Title 9, que é uma lei onde todos os órgãos públicos ou particulares que utilizavam o dinheiro do governo precisavam ter uma igualitária nessa divisão, né? Igualdade nessa divisão. Então, se uma faculdade desse 10, 20 bolsas para o futebol americano masculino, né, ele tinha que dar 20 bolsas para mulheres. E qual foi a melhor forma que os Estados Unidos encontrou de facilitar, né? Porque os esportes universitários para mulher era mais fácil de você igualar. Então, eles encontraram no futebol um espaço muito grande. Então, o futebol universitário para as mulheres nos Estados Unidos, ele tem uma conexão muito grande com profissionalização. Então, praticamente todos os atletas profissionais dos Estados Unidos, né? Claro que a gente está mudando, mas ainda assim
hoje eu acredito que todas elas passam pela universidade, então passam pelo esporte universitário e depois são draftadas, né, passam pelo draft para as equipes profissionais. Então, já era um futebol de mais alto nível, entende? Assim, um futebol agressivo, veloz, com a característica dos americanos, né? Um futebol atlético, bem organizado, onde tinha uma estrutura de torcida, exatamente como acontece no profissional. No futebol, ele tinha essa força, né? E foi um espaço também para as mulheres se fortalecerem por busca dessa igualdade dentro do esporte. Então, eu acredito que tem essa diferença do feminino para o masculino em termos de universitário, sabe? Então, ali era um momento realmente de formação e de preparação dessas atletas que hoje são profissionais. Ali era para o futebol feminino, ali era o espaço ideal para elas se prepararem, né? Bacana, olha só. Antes da gente introduzir essa nova questão aqui no TPI, a gente começava sempre pelo contexto, e agora que eu quero te provocar com isso, Camila, assim, vocês treinadores e treinadoras, quando chegam num clube, não se escolhe o material humano que se tem lá, e a cada local que vocês chegam tem que enfrentar a força mais poderosa do futebol, que é a cultura. Onde ficam as ideias do treinador e onde ficam os recursos humanos disponíveis e a cultura, a temperatura, a história do clube? Como é que é esse embate, Camila? A ideia tem que estar sempre lá ou o contexto engole isso? A gente tem que usar o contexto sempre, né? O futebol feminino ele ainda tem uma particularidade de ter uma limitação do que tem que ser apresentado ainda. A gente ainda tem um campo maior para ser explorado, né? A gente não chega no clube e o clube, olha, esse é o nosso estilo de jogo, esse é o nosso modelo de jogo. Isso é uma busca minha, por exemplo, quando eu passei pelo Red Bull Bragantino, agora no Palmeiras, de estudar o clube, de entender esse contexto do clube, mas também eu tento trazer um pouco das minhas ideias, mas a minha ideia de futebol, ela está conectada com o grupo que eu tenho. Né? Eu não tenho uma ideia de jogo limitada só o que eu acredito, né? Eu tento sempre, em primeiro, compreender as características das atletas para que a gente possa, para que eu possa, na verdade, a minha ideia de jogo possa potencializar elas individualmente e, obviamente, coletivamente. Então, eu tento não limitar a minha ideia de jogo a um padrão específico, sabe? Eu tento primeiro contextualizar, como você falou, claro que a gente tem uma realidade diferente no futebol feminino, sem diminuir ou se aumentar, cada um tem a sua realidade, mas que permite que talvez a gente possa explorar mais formas de jogar, né? Então, é o que eu tenho tentado fazer, mas em todos os clubes que eu passei até hoje, eu estudei a história do clube, mesmo sem ter sido, né, uma obrigatoriedade, estudei o jeito de jogar do clube, os jogadores que eles gostam, e tento trazer um pouco para o futebol feminino, para que quando o torcedor visualize o nosso jogo, eles também visualizem o futebol feminino representando um pouco do futebol masculino ali, né? Então, eu tento trazer um pouco dessa ideia, né? Claro que a gente tem algumas ideias de um esqueleto, digamos assim, mas a minha ideia principal como treinadora é conseguir potencializar as atletas individualmente e que essa potencialização reflita no coletivo. Camila, sempre quando a gente está sempre ansioso para entrar em campo aqui no TPI, mas a gente sempre se obriga a passar pelo vestiário, porque o relacionamento do treinador, a sua forma de comandar é importante e a gente precisa tratar sobre isso. E eu me lembro quando a gente começou 300 episódios atrás, a gente falava, olha, os nascidos em 2000 estão chegando, a verdade é que agora os nascidos em 2000 já não são nem mais a maioria, porque já tem, enfim, já tem muita gente bem mais nova, mas algo que está presente em todos os vestiários de futebol do Brasil é o celular. Eu vou chegar no relacionamento, mas eu quero antes passar por essa ferramenta. Que horas que se deixa o celular de lado em dia de jogo? É quando desce do ônibus? É no aquecimento? É no último ritual? Eu acho essa conexão com o celular um ponto importante para a gente debater também, Camila. Concordo, realmente, né? Tira o foco da atenção do que importa ali, né? Tira aquele foco da concentração, mas realmente, como você falou, né? É uma geração que nasceu na tecnologia, nasceu conectada, nasceu sempre tendo que se comunicar com alguém, sempre tendo que conversar, que se expressar, que demonstrar. Então, assim, eu tenho tentado, nesse momento especificamente, me adaptar um pouco a isso, mas sempre que eu posso, né, quando a gente vai descer para o aquecimento, sempre não tem uma regra específica, mas eu sempre estou falando para elas, desconecta, vamos concentrar no jogo, é hora de concentrar no jogo, mas com certeza
antes de descer para o aquecimento, é um momento crucial ali para a gente. Mas claro que, como, de novo, né, é uma geração que a gente precisa entender como compreender elas, né, no meu caso, mas às vezes eu pego uma ou outra, às vezes entre uma subida e outra, entre um detalhe e outro, quando eu olho, está mexendo. Então, assim, eu tenho tentado construir essa importância de manter um foco, de manter uma disciplina, mas, ao mesmo tempo, eu tenho tentado compreender como que eu posso me adaptar sem que atrapalhe o nosso trabalho coletivo. Né? Então, eu tenho tentado fazer esse equilíbrio. Em 2019, quando eu estava com a equipe sub-18, eu proibia um dia antes, né? Eu pegava um dia antes e entregava depois do jogo, né? Mas a gente sabe que, né, que numa equipe profissional, né, adulta, já esse controle é um pouco mais desafiador, depende muito mais delas do que necessariamente de mim, né? Porque eu não vou ficar pegando o celular delas de forma alguma. Em caso de tenistas, é muito comum eles passarem todo o torneio sem sequer tocar no celular. E tem um caso muito bacana que a gente compartilhou no Instagram do Pablo Guede, o treinador do Argentinos Júniors, em que ele manda vídeos dos adversários para os seus atletas de 1 minuto e meio, 45 segundos. Depois vai conferir, e ele manda pelo YouTube para ver quem visualizou, e depois vai conferir com os atletas. São 4 horas de visualização de TikTok, 8 horas de Instagram, 30 horas de WhatsApp, e ninguém viu o vídeo que ele mandou. Então, assim, é um obstáculo gigante. Manda vídeo para... Tu usa o vídeo como uma ferramenta para o teu trabalho? Com certeza. Com certeza, eu acredito que é, né, aquela questão também, né? Cada pessoa, cada ser humano aprende de uma forma melhor, né? Então, o vídeo é uma dessas formas da gente tentar trazer, melhorar, desenvolver essa aprendizagem para algumas atletas e deixar um pouco mais atraente para outras, né? Mas é como você falou, é um desafio realmente, o foco de estar no celular não é necessariamente para o estudo do futebol, mas a gente tenta sempre plantar uma sementinha dessa importância de estudar o futebol, de estudar o seu adversário, obviamente de estudar você primeiramente, né? Mas de também, sim, com certeza o vídeo é uma ferramenta que a gente utiliza pré-jogo, às vezes durante a semana de preparação também, né? Com certeza o vídeo é algo que tem que fazer parte, não só pela facilidade, mas também para desenvolver algumas atletas que têm uma facilidade de aprendizagem pelo visual, né? Vamos para o campo, então. Camila, como que o teu conceito Camila, não quero saber do Palmeiras ou dos times que tu já treinaste, o Red Bull Bragantino, o Inter, enfim, a gente quer o conceito Camila aqui. Como é que o time constrói o jogo, Camila? Eu gosto de construir de uma forma mais rápida, né? Eu acho que é importante. O jogo você está correndo risco o tempo inteiro, obviamente, mas claro que os meus conceitos também estão em evolução, mas eu tento sempre construir de uma forma mais rápida. Mas claro que agora, com a inclusão da goleira nessa participação, nessa fase de construção, zagueiras com uma qualidade melhor do que só um toque na bola, do que uma bola longa. Então, eu acho que também isso está exigindo uma adaptação desse meu conceito de, em alguns momentos, controlar um pouco melhor essa construção, mas eu gosto de uma construção um pouco mais rápida, de chegar um pouco mais rápido num ponto de criação, um pouco mais rápida perto do gol adversário, gosto de correr outros riscos e não o risco de uma construção tão trabalhada, com muitos toques ali, e que pode me gerar um desconforto maior contra uma equipe que agressiva, defensivamente, ou até mesmo de um erro, né? Porque é um erro onde pode custar muito caro por estar muito próximo do nosso gol, né? Mas, sem dúvida nenhuma, eu tenho, de novo, né, pelas minhas ideias de jogo, sempre me adaptando às características das atletas e pela evolução da goleira na construção e das zagueiras também, que hoje, na minha opinião, já estão fazendo parte da criação, né? E não mais somente da construção. Não, esse ponto é muito bacana, assim, e também que envolva os zagueiros. Imagino que também na tua busca por atletas esteja o zagueiro que tenha habilidade para construir, porque também, afinal de contas, é uma posição em que ganhou espaço para construir, porque quando se joga com times de bloco baixo, o zagueiro tem que ser um construtor. Como é que tu encara isso? Tu tem esse tipo de abordagem para os teus zagueiros, tu treina os teus zagueiros para fazer essa construção também, Camila? Com certeza, né? A gente tem que evoluir, né? Como você falou, né? Já hoje a gente tem as goleiras participando da construção e eu vejo os zagueiros, na verdade, participando da criação. Então, com certeza, elas são sempre estimuladas e estimuladas também, obviamente, de novo, né? Qual é o risco que eu quero correr, né? Eu não estimulo a drible, essas coisas que na verdade, a ideia é acelerar o jogo
e colocar, né, pesar mais jogadoras na linha defensiva adversária, empurrar realmente o time lá para cima. Então eu tenho estimulado sim, né, e a busca por isso, e as zagueiras também estão compreendendo isso, estão também sendo formadas para criarem o jogo, né? Então, sem dúvida nenhuma, acho que é uma característica fundamental, né? Até mesmo quando a gente pensa, e também quando a gente pensa, por exemplo, numa linha de 3, a gente consegue entender que pode ser um lateral, não necessariamente um zagueiro, a gente pode adaptar e fortalecer essa nova forma de jogar para os zagueiros, mas, na minha opinião, as zagueiras já estão chegando com uma característica de criação boa, de construção boa, passes bons, curtos, médios, e não somente passes longos pelo alto, né? Passes de ruptura de linha, no entre linhas, e até mesmo, às vezes, de arrasta, né? De uma condução de bola. Então, sem dúvida nenhuma, acredito que as zagueiras precisam fazer parte desse movimento e dessa evolução, né? Eu já peguei umas 2 respostas, tudo falando em adaptação. Gostei muito disso. Tu falou em 3 zagueiros. Usa 3 zagueiros? Costuma usar? 3 defensores? Linha de 3 defensores. Eu gosto, eu acho que cria um espaço maior para a gente, cria mais amplitude para o jogo, né? A gente, obviamente, de novo, a gente se coloca numa situação, às vezes, um pouco mais desconfortável, mas também preparar as zagueiras para isso, para a criação da linha de 3, é algo que eu venho estudando já há algum tempo, já venho me preparando para colocar, já coloquei em prática, né? Não só aqui no Palmeiras, mas também no Red Bull e também no Internacional. Comecei a desenvolver e entender, né, um pouco mais sobre uma linha de 3, né? E porque às vezes a gente pensa como que a gente pode colocar, por exemplo, tantos meios de campo boa ali para jogar junto ao mesmo tempo, e a linha de 3 também favorece para que você possa colocar mais jogadoras ofensivas juntas, né? Então, eu, sem dúvida nenhuma, gosto da linha de 3, acho que é uma grande evolução para o futebol feminino, para o futebol, né, de forma geral. Eu tava indo para o ataque aqui, mas agora eu me lembrei de uma provocação que eu faço para os treinadores e que tem dado respostas muito bacanas, que é o ponto frágil de uma defesa hoje é só ligar a televisão e ver isso todos os jogos, o espaço entre o zagueiro e o lateral. É ali que tem sido o ponto sensível de todas as defesas e cada vez é mais explorado. A gente pode ver até aquele corredor sendo atacado, bola cruzada, rasteira, vários gols contra acontecendo da mesma maneira. Como que eu defendo o espaço entre zagueiro e lateral, Camila? É um desafio, né? Realmente é um espaço que exige muita atenção, mas eu tenho utilizado a cobertura, né? Os teus 3 defensores têm a ver com isso? Não necessariamente, tem um pouco a ver, porque você, na minha opinião, você aproxima um pouco mais a cobertura, né? E libera mais uma jogadora ofensiva, como eu falei. Claro que tem que fazer um balanço defensivo para equilibrar isso, mas eu tenho utilizado a cobertura, né? Que nem sempre, que a gente foi deixando um pouquinho de lado também, né? Aquela questão daquela cobertura daquele zagueiro um pouquinho, daquela defensora um pouco mais por baixo. Então eu tenho corrigido nesse momento dessa forma, e claro, né? Eu acho que é um passo muito importante para o jogo, é a pressão no portador da bola, né? Como que a gente consegue induzir, direcionar ela para um outro posicionamento, né? E principalmente não deixar alongar, né? Porque uma bola naquele espaço por baixo, né? Ela tem uma velocidade e uma intensidade por cima que às vezes também tem uma capacidade de aumentar uma velocidade por cima também, mas às vezes por baixo você aumenta mais e permite que saia um toque de primeira, né? Então, uma pressão na portadora da bola para que não saia nem bola longa e nem bola rasteira também é algo que eu acho que é um passo para equilibrar e marcar esse espaço ali entre a zagueira e a lateral. Não, e é incrível que quando a gente enxerga em algum jogo alguém com a bola sem ter uma pressão, uma bola descoberta, inevitavelmente, daqui a 2, 3 toques vai ter um lance de gol muito perigoso a favor de quem está com aquela bola. É impressionante como isso se tornou um padrão. Camila, olha só, um ponto que a gente gosta de provocar o nosso debate aqui é identificar algumas posições do jogo que para a gente ter uma visão, até para quem está nos ouvindo, visualizar sobre o que a gente está falando, e não tem como falar hoje em dia em não falar em volante. Como é que é o perfil do teu volante? 1 ou 2 volantes, Camila? Hoje eu estou com uma volante, né? Mas a gente tem conversado um pouco internamente, até mesmo com o meu analista, a gente conversando um pouco, ele falou, pô, na minha opinião, não existe mais meio de campo, é todo mundo volante, todo mundo tem que marcar, né? Então, mas hoje, especificamente, eu trabalho com uma volante, já trabalhei com 2 meias que trabalham defensivamente e ofensivamente, já tive uma característica de uma volante um pouco mais box to box, mas tenho também entendido
essa evolução do meio de campo. Né? Hoje em dia a gente percebe as volantes que eu trabalho são volantes criadoras, né? Então são volantes que sabem jogar no entre linhas, que sabem direcionar uma bola longa, que sabem circular o jogo. Então eu acho que essa característica do meio de campo ele está numa evolução. Eu gosto muito da volante, eu gosto muito de uma jogadora agressiva, uma jogadora que realmente consegue proteger, né? Tanto que em alguns momentos, em algum momento que eu consigo avançar um pouco mais no meu trabalho, essa linha de 3, na verdade, essa jogadora central, ela é uma característica de volante para que ela possa tanto marcar por cima quanto marcar por baixo, realizando coberturas e realizando coberturas por cima, né? Que a gente sempre tem uma pretensão, uma visão de uma interceptação, na verdade, né? Mas que a gente pode denominar uma cobertura por cima. Mas eu penso dessa forma. Acho que uma volante hoje contribui muito. Eu tenho tentado também desenvolver e entender como trabalhar com um trio de meio de campo. Trabalhei muitas vezes com 2 meias de campo. Então, como é que eu trabalho com 3 meios de campos e talvez 3 volantes nesse momento e elas possam alternar? Então, é uma descoberta dessa nova mudança, dessa nova evolução do meio de campo, na verdade, né? Mas, de forma geral, uma volante agressiva que tem uma capacidade defensiva tem também. Altura? Tu precisa de altura nessa volante? Não necessariamente. Eu acho que é uma volante que tem a capacidade de contribuir com o sistema defensivo, né, antes de chegar nelas e proteger elas um pouquinho por cima. Eu acho que é algo importante. E cobrir as meias, né, também, né, as meias de criação ali. Camila, dos lados no ataque, pé invertido ou pé natural? Eu uso o pé natural, mas, obviamente, a gente entende que, em alguns momentos, estrategicamente, o pé invertido ele é uma boa opção, né? Até porque, hoje em dia, a gente também vê atletas com capacidade de utilizar os 2 pés, e, obviamente, é o que a gente tenta estimular para que elas entendam. Talvez eu vá no meu pé não dominante, talvez eu não consiga ter a mesma potência, a mesma força, mas eu consigo direcionar para alguns espaços específicos. Mas hoje eu utilizo a do pé dominante do lado de fora. Um ponto que sempre se fala em discussão do posicional funcional, ninguém aguenta mais esse debate, mas é algo que me parece mais... Bom, na verdade, todo esse discurso é mais de Twitter do que de campo, na verdade, mas se fala muito no caos do último terço. Só que quando se vai ver qualquer time que se alega que tem caos no último terço, e tem alguém atacando a primeira trave sempre, tem alguém no segundo pau, tem alguém no rebote, nunca é caos total. Como é que é o teu caos do último terço? É um caos organizadinho, Camila? Eu tento, né? Eu tive a oportunidade de jogar de lateral, eu tive a oportunidade de jogar de volante. Tem uma característica intrínseca muito mais defensiva, muito mais protetora da baliza, mas a gente sabe que o jogo é feito do gol, né? Então eu venho estudando e aprimorando muito os meus movimentos ofensivos, venho trocando com a minha comissão técnica para que cada vez mais, como você falou, esse caos ele tenha um controle gerenciado de opções, né? Mas também de espaço, né? Eu acho que entender cada espaço, o que cada espaço permite que você faça, né? Então, esse é um espaço de cruzamento, esse é um espaço de finalização, esse é um espaço de infiltração, de ataque às costas. São movimentos ofensivos que geram, que podem favorecer e fortalecer as características individuais de cada uma, né? Mas eu tento não limitar muito também a uma opção, né? Algumas vezes os atletas querem uma opção porque facilita a tomada de decisão, mas eu sempre tento estimular um pouco mais de uma percepção mais ampla, onde eu possa ter várias decisões para o mesmo espaço, né? Então, e também estrategicamente contra o meu adversário, né? Que tipo de zagueiro eu estou jogando, qual é a característica da volante, qual é a característica da goleira. Então, sempre tento trazer também a característica da equipe adversária para que possa ficar os espaços ficarem mais visíveis, né? Mas sem dúvida nenhuma facilita quando tem um direcionamento maior e mais claro, né, dos movimentos que precisam acontecer ali. Camila, tu é muito jovem, mas eu vou te contar uma coisa. Nos anos 90, o Brasil tinha muitas duplas de ataque. Nesse século, muito provavelmente, eu acho que na Copa de 2002, quando Crespo e Batistuta jogaram junto e a seleção argentina praticamente afundou, eu acho que ali os 2 atacantes foram por água abaixo também, pouco se viu depois, mas agora começa a voltar os 2 atacantes. O que tu acha de 2 atacantes? Funciona no teu time, Camila? Tu gosta de 2 atacantes? O que precisa? Vai vir a palavra adaptação de novo?
Espero que sim. Mas assim, o que tu acha dessa configuração de 2 atacantes? Eu gosto muito, né? Até porque também eu acompanhei as Copas do Mundo com 2 atacantes, né? Do Brasil aí, então, que a gente foi campeão, né? Então, isso também me inspirou muito. Mas eu acho que tem uma característica, né? Durante um tempo a gente passou por um processo de um 4-3-3, né? Ou então de 3 atacantes. E como você falou, tá retornando essa visão. Mas eu também acho que não, que eu gosto de 2 atacantes, mas eu também gosto de um time móvel onde eu não preciso depender exatamente desses 2 atacantes para criar situações ofensivas, né? Então, mudou um pouco, na minha opinião, essa característica, até por conta do meia, né? Eu acho que os pontas e os alas, né? Enfim, os extremas, como cada um gosta de chamar, eles têm uma força muito grande, mas eu percebo que os 2 atacantes também, eles precisam estar conectados muito com o meio de campo, precisam ter uma leitura muito grande de um espaço maior protegido por 2 pessoas, né? Por 2 jogadoras. Mas eu acho que essa conexão de 2 jogadoras favorece, porém, quando você também joga contra uma linha de 3, já não favorece tanto, porque você sempre tem uma jogadora a mais. Então, acho que também isso é algo que precisa ser levado em conta quando você escolhe jogar com 2 atacantes ou com 3 atacantes, seja um atacante por dentro ou 2 atacantes por fora e uma por dentro. Mas eu também tento pensar na conexão das atacantes, não somente com as alas ou extremos, como eu falei, mas também com a meia de ligação, né? Que pode estar infiltrando, que pode estar contribuindo com tabelas para essas jogadoras poderem ter uma conexão maior. Mas eu acho que um dos problemas em relação a 2 atacantes foi o que eu falei, depende da linha adversária, né? Para que você possa criar uma vantagem numérica pelo corredor central. Né? Claro que numa linha de 4 você vai ter sempre 2 contra 1, mas numa situação diferente de quando você joga contra uma linha de 3. Camila, no começo quando a gente começou a falar sobre a construção do teu time, mencionasse numa construção mais rápida. Essa tua construção mais rápida precisa de um pivô na frente? De uma pivô, perdão? Eu gosto da conexão rápida com uma combinação de terceira mulher, né? Eu acho que é uma combinação do terceiro homem, né? Que a gente do futebol feminino denominou terceira mulher. Mas eu gosto dessa conexão, dessa combinação de uma aproximação para a ocupação de um novo espaço, né? Então eu sempre eu prezo por isso e pela utilização de uma circulação dos corredores laterais, né? Mas eu sempre vejo não necessariamente uma pivô, mas uma terceira mulher, ela acaba tendo um carimbo, né? Acaba tendo uma conexão de alguém de costas, né? Mas eu tento sempre direcionar que não necessariamente esse pivô precisa dar um passo para trás, né? Eu posso dar um passo para o lado também e construir a partir dali, mas sem dúvida nenhuma, essa relação de uma jogadora de costas para o jogo para acelerar é uma das coisas que tem um alinhamento grande com essa construção um pouco mais rápida, sim. Camila, eu acho que além da velocidade que tem crescido muito no futebol brasileiro, um grande diferencial também é o perde-pressiona. Assiste um jogo de 3 anos atrás, é impressionante como se retomava a bola, ainda tinha um tempo para construir o jogo e só recebia uma pressão muito tempo depois. Hoje tem indicadores que mostram PPDA, essa coisa toda. Mas eu não queria nem saber no jogo, eu queria saber no treino, como é o gatilho para preparar mentalmente a jogadora para essa transição do está atacando e está defendendo imediatamente. Como é que tu treina isso, Camila? Eu primeiro acho que é um movimento. O primeiro movimento que eu acho que tem que ser criado é um movimento de sincronia, né? Eu acho que primeiro eu tenho que estar sincronizado com a linha de trás, ou é só uma jogadora que vai pressionar, ou são 3 jogadoras que vão pressionar aquele espaço. Então eu sempre tento pensar no primeiro momento de uma sincronia de ação. E também se eu quero botar o pé na bola ou se eu quero tirar uma linha de passe. Né? Eu tenho 2 opções no momento que eu vou reagir depois que eu perdi a bola. Eu quero recuperar essa bola ou eu quero somente jogar, induzir para algum lado, ou tirar essa linha de passe, induzir para algum espaço. Então, eu sempre tento também... Uma pressão mais posicionada em relação uma pressão mais posicionada, exato. E que, assim, quando a gente pensa nos gatilhos, eu tenho que pensar muito mais no adversário do que na minha equipe especificamente. Eu tenho que pensar onde são as fragilidades delas para que eu possa dar os gatilhos de pressão. Algumas equipes você vai ter um gatilho de pressão mais em bloco alto, outras você vai ter um gatilho de pressão onde você vai induzir para um bloco médio. Então, eu acho que também depende disso, mas dentro do treinamento, eu acho que o primeiro momento é identificar quais são as características daquelas jogadoras que precisam reagir no primeiro momento, né? Obviamente de todas as linhas, mas qual que é a primeira reação dela? Querer roubar a bola ou querer tirar a linha de passe, e a partir dali você vai construindo dentro do setor
pelo menos assim que eu vou construindo dentro do setor, qual que é a característica daquele setor e daquela jogadora para a reação do perde pressiona, né? Gasta muito tempo preparando bola parada, Camila? Eu gosto muito de bola parada, eu acho que a bola parada vai além da falta e do escanteio, né? Eu vejo também o lateral como uma grande oportunidade, na minha opinião. Que bom ouvir isso, que bom ouvir isso. Na minha opinião, a melhor bola parada, né? Se a gente olhar num jogo, você tem, às vezes, 30 laterais e não, 3 totalmente desprezado. Né? E totalmente desprezado. Totalmente desprezado. Então, o lateral é uma bola que eu costumo dar uma atenção tanto ofensivamente quanto defensivamente, né? Porque a gente também é um momento que a gente tem como se organizar tanto ofensivamente quanto defensivamente. Tenho dividido isso um pouco nesse momento com o meu auxiliar técnico, ele tem ficado mais responsável pelas bolas paradas ofensivas e eu tenho dado uma atenção junto com o preparador de goleiro para as bolas paradas defensivas, e tenho sim dado uma atenção, acho que ainda não sei exatamente, faço a minha didática e a minha dinâmica, de novo, autodidata, mas esse final de semana mesmo vai ter um curso de bola parada e eu vou estar presente para poder estar sempre me capacitando e evoluindo e entendendo quais são as dinâmicas, mas sem dúvida nenhuma é necessário dar atenção e eu costumo dar atenção sim, para que a bola parada possa ser um momento de decisão. E obviamente eu também considero o tiro de meta também um momento de bola parada e um momento que exige, né, de construção, como a gente falou aqui do início, né? Não necessariamente é do tiro de meta, pode construir de um lateral, né? Mas ele está sempre saindo de uma bola parada, né? Principalmente numa construção ali. Então eu costumo dar bastante atenção, sim, e estudar cada vez mais as manobras e movimentos que podem gerar espaço para que a gente crie uma vantagem dessa bola parada, né? Não, o arremesso lateral é o único momento onde o jogador de linha pode usar a mão, ou seja, com muito mais técnica, precisão, ou seja, né? muito mais precisão, essa é a palavra, e não tem impedimento, acontece várias vezes no jogo, e clubes de elite de primeiro escalão e não tem nada de lateral e nem é treinado lateral. Que bom ouvir isso de ti. Camila, obrigado. Olha só, outro ponto bacana da gente debater é o seguinte: o jogo hoje tem, sei lá, 110 minutos, 100 minutos, são 2 horas em campo. Como é que faz para um jogador ficar concentrado por 2 horas? Esse é um drama que quem está de fora não vê, não sente, despreza, passa batido por comentarista, por analista, por narrador, mas a concentração do atleta lá dentro é algo muito importante e não é fácil, é uma luta interna terrível ficar concentrado por 2 horas no jogo. Vocês trabalham isso, Camila? Como é que vocês trabalham a mente do jogador, essa preparação mental do jogador para uma competição? Sem dúvida, né? É um desafio e eu acho que, assim, hoje, né? Eu como treinador, obviamente, eu acredito muito na força mental, na preparação mental. Hoje eu tenho o prazer de trabalhar com uma psicóloga, de fortalecer isso com ela. Já venho há algum tempo entendendo e fortalecendo isso. Mas eu acho que o treinamento também precisa preparar para que exista essa concentração. Então, a gente tenta usar algumas estratégias de exercícios mais específicos que exigem um tempo menor, obviamente, do que 90 minutos, do que 110 minutos, mas que sejam fracionados por momentos, né? Então, a cada momento eu me concentro ali, quando a bola parou, como é que eu volto para me concentrar novamente? Então, um treino fracionado com séries, possibilita que eu tenha que sair dessa zona de concentração e voltar para essa zona de concentração. Então, é algo que eu acho que fortalece para esse momento de voltar para uma concentração e não necessariamente manter, né, 110 minutos completamente concentrados. Então, como é que eu manipulo esse momento que eu me desconcentro? Compreender isso também, né? Que dentro do jogo tem essa estabilidade, tanto mental, quanto técnica, quanto tática, quanto física. O momento que você controla, o momento que você não controla, o momento que você está melhor no jogo, que você está pior. Então, acho que isso também é algo que precisa ser levado em consideração dentro desses 90 minutos de concentração, né? Compreender isso, que você não vai estar os 110 minutos completamente concentrados o tempo inteiro, mas que é um trabalho em equipe, né? Então, se eu tenho 2 que não estão concentradas, as outras 9 estão, né? Então, como é que eu manipulo isso para que dentro de um setor, dentro de uma equipe que está dessas 11, como é que pelo menos 9 estão sempre concentradas e focadas no jogo? E eu tento também representar isso, né? Então, eu jogo o jogo, os 110 minutos com concentração total na partida, para que eu possa
ajudar elas nessa concentração também, né? Um ponto que não é nada novo, mas tem crescido muito no debate sobre futebol, na análise sobre futebol, no debate não, na análise e no jogo, é o perfilamento corporal. Tem dado muita atenção a isso, Camila? Receber com a perna certa, com a perna de fora, não receber de costas para o campo. Tem dado atenção a isso, Camila? Eu acho que os detalhes eles são fundamentais, né? A gente tem que, às vezes, fazer um processo de passo a passo, né? Isso não é tão estimulado dentro de todo um processo de formação de um atleta, ainda mais falando de um atleta de futebol feminino que tem um tempo menor para essa adaptação, mas sempre que a gente vai fazendo uma evolução desse perfilamento, né? Primeiro um perfilamento de posicionamento técnico, depois um posicionamento espacial, depois um de combinações, né? Para que eu entenda como é que eu preciso estar bem o meu corpo posicionado para que eu possa interagir melhor com mais jogadoras, né? Não só uma jogadora, mas no mínimo 3 jogadoras. Como é que eu acelero o jogo com isso? Como é que eu percebo melhor o jogo com isso? Mas sem dúvida nenhuma, eu sempre dou uma atenção muito também para o meio de campo, né? Que às vezes a gente tende a receber essa bola girando por cima dela, né? De costas para o jogo. Então eu tenho sempre conversado, porque mais do que mapear, né? O mapear, eu acho que obviamente ele é essencial, né? Mapear o espaço. A gente não pode falar do Lionel Messi, por exemplo, que mapeia todo o espaço do campo, mas falando de um espaço mais específico ali, eu tenho que mapear sim, mas mais do que isso, para eu mapear, eu preciso saber se eu vou receber de costas ou se eu quero receber de frente, né? Não é só mapear e saber que tem alguém nas suas costas ou não. Então, eu acho que sim, os detalhes do jogo, eles são fundamentais para que a gente possa acelerar o jogo, né? Criar vantagens, né? Então, com certeza, os detalhes do jogo, eles estão ali com bastante atenção e bastante foco para isso, sim. Camila, tu gasta tempo na tua preparação com cabeceio, chute, coisas que deveriam ser ensinadas na base? Se treina movimentos de base na elite também? Se treina movimentos de base na elite, sim, até porque, como a gente não treina tanto específico o movimento, então em alguns momentos a gente faz um ajuste específico, tenta fazer algum ajuste, né? Aquela bola que está subindo muito, será que ela está batendo realmente certo? É uma ansiedade ou é um problema técnico, né? Então, sempre que eu posso, eu tento ajustar uma atleta ou outra. Claro que a gente sempre tem que arrumar tempo, não só para isso, mas também tempo de repouso para que elas possam ter, né? Hoje a gente já está fazendo jogos com 3 dias de espaço entre um jogo e outro, então você precisa controlar melhor essa carga e entender como ajustar isso, mas obviamente que entre 5 e 10 repetições de movimentos técnicos não extrapola, né? Então a gente sempre tenta, e na minha opinião, a bola parada ela também trabalha um pouco disso, né? Então, se eu trabalho com frequência o pênalti, obviamente eu estou trabalhando finalização, se eu trabalho falta, né? Se eu trabalho um tiro de meta, eu estou trabalhando uma bola longa ou uma bola curta, diagonal. Então, eu sempre tento também, dentro do trabalho, mostrar e ajustar essa parte técnica, mas sempre que a gente tem um tempo, a gente ajusta, faz alguns complementos técnicos, sim. Procura futebol em outros esportes, Camila? Eu assim, não necessariamente procuro esporte, né, em outros esportes, mas, por exemplo, como eu vim do futsal, eu consigo visualizar vários campos de 40 por 20 não, dentro do nosso futebol. Peraí, uma treinadora que presta atenção em lateral, ela procura futebol em outros esportes. Eu quero saber onde tu acha isso. Eu acho que assim, né? Quando eu me formei, quando eu estava nos Estados Unidos, eu observava ali também os jogadores de basquete. Cara, eles chegavam com um caderno assim, com 300 jogadas de vários momentos, com várias atenções aos detalhes, aos movimentos e ao futsal também, né? Porque o lateral no futsal ele pode ser um gol, né? Dali pode sair um gol com 2 toques ali, um toque pode sair um gol, né? Então é assim que eu busco, mas eu não especificamente estudo outros esportes. Hoje em dia, não tenho estudado outros esportes, mas eu sempre passei. Não, eu fui atleta de futebol, mas eu tive a oportunidade, como eu falei, de jogar outros esportes e nos Estados Unidos de observar outros esportes também. Então, eu sempre tento trazer isso, mas o meu foco total é em como potencializar cada vez mais o jogo e aproveitar todos os momentos do jogo. Camila, quem é a tua comissão técnica? Não a do clube, a tua comissão técnica. Apresenta a banda pra gente aí.
Assim, é porque no futebol feminino ele é um pouco diferente. Eu ainda particularmente não consegui consolidar uma comissão técnica completa, né? É a primeira vez, na verdade, que eu consigo. A segunda vez, né? No Red Bull também eu pude levar um auxiliar técnico e dessa vez agora eu trouxe o auxiliar técnico. Então hoje eu e eles a gente teoricamente é essa equipe, mas claro que agora a gente conta, né? Com um preparador de goleiro, com analista de desempenho, com o preparador físico, né? E tem todo o staff junto com isso, no departamento médico. Então, mas diretamente da minha construção, hoje é só o auxiliar técnico. Bacana. E um ponto legal para a gente terminar aqui, e eu acho que é uma reflexão importante também. Aqui é um podcast que não é muito de torcida, é mais de quem gosta da indústria do futebol, gosta do jogo, e algo que está sempre presente na carreira de um treinador, mesmo o treinador mais vitorioso do mundo, a treinadora mais vitoriosa do mundo, é a derrota. Como lidar com a derrota, Camila? É muito individual isso? A derrota é só do treinador? Como é que isso trabalha? Como é que tu trabalha com isso? A derrota é sempre um desafio, né? Não só pelo momento do jogo ou pelo momento que a gente está no campeonato, mas eu, particularmente, sou uma pessoa muito competitiva, né? E luto pelo. A gente quer sempre uma perfeição, mas eu tenho tentado lidar com a derrota de uma forma diferente, né? Eu tenho tentado trazer um conceito de uma mentalidade vencedora, né? Então, se eu fiz tudo que eu tinha para fazer, se eu me preparei da melhor forma possível, se eu fiz tudo que eu tinha para fazer e ainda assim eu saí com 0 pontos, né? E eu tenho a certeza que eu me entreguei ao máximo, que eu dei tudo de mim, eu não posso sair derrotada, né, disso, né? Eu acho que é um desafio, claro, né? A pressão e quem está por fora não tem essa percepção, mas internamente eu tento fazer essa reflexão para que, obviamente, isso não atrapalhe o meu desenvolvimento como treinadora e nem o meu interesse em fazer parte de um esporte competitivo de altíssimo nível, né? Porque a derrota vai fazer parte, o resultado é totalmente incontrolável, não tem como você saber antes do jogo acontecer qual vai ser o resultado, mas o que eu posso controlar é realmente me entregar do início ao fim da melhor forma possível, e se eu faço isso, eu não posso me considerar uma treinadora perdedora, né? Eu tenho que me considerar uma treinadora vencedora que tá jogando o jogo, né? E no jogo, em qualquer jogo, né? Em qualquer lugar, qualquer jogo que você fizer, você vai estar disposto, né? Você está se colocando no risco de perder, né? De não ganhar, né? E você pode também escolher não ganhar e perder. Então, eu prefiro escolher não ganhar e ser uma vencedora. Camila, nas contratações que ocorreram na tua carreira, quando os clubes vieram te contratar, se falou sobre o jogo? Ou queriam contratar uma grife, uma grande treinadora? Ou se tocou no ponto elenco, estilo de jogo, modelo, compatibilidade entre isso? Se fala sobre o jogo na contratação, Camila? Eu tive a grande oportunidade os trabalhos que eu passei, né, de ter uma conexão também com o meu jeito de não somente de jogar, mas também de gerenciar um grupo, de gerenciar uma equipe. Então, eu tive a oportunidade, sim, de passar por locais onde quem eu era como treinadora e como pessoa fazia diferença e por isso que eu estava ali, né? Então, hoje é isso, claro que talvez eu vivencie momentos não tão favoráveis em relação a isso, que possa ser talvez só por um status, por um momento, mas obviamente que em todos os locais que eu passei houve uma conexão também das ideias do que eu penso do jogo, do que eu penso de uma gestão de grupo, para que a gente pudesse dar sequência nas escolhas. Ah, que bacana, muito legal. Camila, quando o Palmeiras te contratou e os próximos clubes que vão te contratar na tua imensa carreira que tem pela frente, eles podem esperar o quê? Eles podem esperar tudo, né? Eu me dou completamente, eles podem esperar que eu vou estar completamente concentrada, completamente focada, não, principalmente para potencializar o clube, né? A gente não existe sem o clube, sem a seleção, sem o espaço que a gente tem a oportunidade de trabalhar. Então, eu sempre trabalho para o clube, eu nunca esqueço disso. E o clube pode esperar que eu vou dar o melhor não só por ele, mas também pelo principal ativo, que são as atletas, né? Então, eu sempre busco dar o meu melhor por elas, estudar elas, compreender não só elas no jogo, mas também elas contra os adversários. E, obviamente, tento também compartilhar isso com a comissão técnica, compartilhar a importância de uma capacitação profissional, de você seguir estudando, se reciclando,
compartilhando quando você tem a oportunidade. Então, o clube ele pode esperar que eu realmente vou dar o meu melhor, tudo com foco total, com disciplina, determinação, né? Tudo que exige de um treinador, com serenidade também, né? Que não é fácil a gente se manter sereno meio ao caos de um jogo, de um resultado, mas é isso que os clubes podem esperar de mim, é isso que o Palmeiras está esperando de mim, né? E eu tenho dado o meu melhor diariamente para o clube, é isso que eu busco como treinadora. E para o jogo também, tá? Não só para o clube e para os atletas, mas para o jogo também. Camila, mencionaste a palavra compartilhar, e isso é muito importante. Por favor, continue compartilhando tuas ideias. Não tem ideia das pessoas que tu inspira e nem sabe. E eu adorei essa conversa aqui, mas a gente aqui tem um compromisso inadiável com as nossas dicas futeboleiras. E a minha dica futeboleira dessa semana ela é um jabazão, porque é uma dica futeboleira aqui do Futuri mesmo. É a estreia do Data Futuri, o nosso podcast de analytics, nosso podcast de dados, tecnologia, e é algo que está crescendo muito no futebol. A gente falou aqui sobre PPDA no meio do podcast, mas confiram lá, é aqui nesse feed mesmo, não precisa sair, é no canal do YouTube, é aqui nesse feed do Spotify, é no mesmo lugar onde chega o TPI para vocês. Fique para ver o Data Futuri com Caio Batatinha e Hugo Rios Neto, craques do Analytics, são pessoas que estão levando adiante essa cultura aqui no Brasil, e eles vão ter convidados dos maiores clubes do Brasil também, porque é uma comunidade super coesa, super unida, e que vão crescer muito. A gente está lá como desde o dia 1 do Futuri, tentando colaborar com a indústria. Esse é o nosso propósito. E as dicas futeboleiras estão no post de descrição do episódio no futuri.com.br, mas eu quero a dica futeboleira da Camila. Eu estou curioso por isso. Bom, eu vou indicar aqui um livro que eu ganhei num dos cursos que eu fui, que chama Concepções sobre a Organização Ofensiva do Jogo de Futebol. É um compilado de artigos sobre a organização ofensiva, algo que como eu falei num podcast, venho estudando e me fortalecendo cada vez mais. Então, é um livro que eu indico e está fazendo parte aqui da minha cabeceira, né, para que eu possa não somente ler ele agora, mas também deixar na biblioteca para que eu possa retornar e voltar muito. Então, essa é a minha dica futeboleira de hoje. Camila, que imenso prazer. Eu estou super feliz de te receber aqui. Quero que tu volte outras vezes para a gente aprofundar essa conversa. E a gente vai estar aqui sempre de olho em ti, analisando teus times e torcendo por ti também. Combinado. Obrigado pela oportunidade. E como eu falei, né, é um prazer compartilhar, e até porque toda vez que a gente compartilha é um momento de aprendizado, né? Não somente nesse bate-papo, mas também antes, né, numa preparação, numa observação, em se preparar para estar aqui com vocês. Então, muito obrigado. Estou sempre à disposição. Quando tiver outras oportunidades, por favor, fique à vontade. E eu também estou sempre acompanhando vocês e aprendendo com vocês. Para nossa honra. Futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão, The Pitch Invaders. Valeu, até a próxima. Futuri apresentou The Pitch Invaders.